Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Economia da China, maior parceiro comercial e principal importador do Brasil, voltou a subir no segundo semestre deste ano. Produção chinesa de carne suína caiu pelo 7º trimestre consecutivo. Divisão da Elanco Animal obteve aprovação antitrust dos Estados Unidos para comprar o negócio de saúde animal da Bayer por 7 bilhões e 600 milhões de dólares. Índice geral de preços, mercado acelerou a alta superior a 2% na segunda prévia de julho. E você vai conhecer um dos maiores confinamentos do Brasil, que utiliza uma das mais modernas ferramentas de avaliação do rebanho, a plataforma Bosch. E vamos falar também sobre gestão na pecuária de corte. O Agora Agro já está no ar. A informação foi divulgada agora pelo Escritório Nacional de Estatística chinês e aponta que a economia da China, maior parceiro comercial e principal importador do Brasil, voltou a subir no segundo semestre deste ano, após o tombo histórico dos primeiros 3 meses. Segundo um dos maiores analistas de mercado do Brasil, Vladimir Brandalize, o crescimento de 3,2% do PIB chinês é bastante benéfico para o agro brasileiro. A projeção deles de importação é de 10 milhões de toneladas em carne só este ano, e o Brasil aparece como um dos principais fornecedores. O setor de grãos também pode se favorecer com a previsão de 60 milhões de toneladas de soja exportada para o país asiático neste ano, demonstrando um avanço econômico e maior estabilidade. A China comprou 3,2 milhões de toneladas de milho dos Estados Unidos agora nessa semana. A produção chinesa de carne suína caiu pelo 7º trimestre consecutivo no período de abril a junho, com o maior produtor mundial de suínos continuando a se debater com os efeitos da mortal peste suína africana que dizimou seu rebanho de porcos. A produção de carne suína no segundo trimestre caiu 4,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior, para 9 milhões e 600 mil toneladas. Segundo cálculos da Reuters, com base em dados divulgados pelo National Bureau de Estatística, que mostraram uma queda de 19% nos primeiros 6 meses desse ano. Alguns analistas de mercado acreditam que o rebanho encolheu até 60%. A China abateu 251 milhões de suínos nos primeiros 6 meses do ano. Pelo menos é o que informa o Departamento Nacional de Estatística, uma queda de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. A Elanco Animal Saúde, divisão da Elanco Animal Saúde, obteve agora uma aprovação antitrust dos Estados Unidos para comprar um negócio de saúde animal da Bayer, com condições de vender ativos para tratar 3 doenças, 2 em cães e 1 em gado, segundo o Federal Trade Commission. O acordo foi avaliado em 7,6 bilhões de dólares, quando foi anunciado em agosto do ano passado. A ação da FTC foi a aprovação antitrust necessária e a transação proposta deve estar prestes a fechar agora no início de agosto. Pelo menos é o que disse a Elanco em um comunicado. Para obter a aprovação antitrust, essa Federação de Negócios dos Estados Unidos disse que exigia que as empresas vendessem ativos relacionados a tratamentos orais para matar pulgas em cães, uma inflamação do ouvido. E agora,
Você vai conhecer um dos maiores confinamentos do Brasil, localizado no município de Santa Helena de Goiás. Trata-se do confinamento da Fazenda Santa Fé, uma propriedade com base administrativa familiar. Ano passado, a Santa Fé confinou 80 mil animais. A Santa Fé utiliza em seu confinamento uma das mais modernas plataformas de controle do rebanho, a plataforma Bosch. Confira. Essa propriedade foi adquirida em 1934 pela família Merola. Em 1984 foi desenvolvida aqui a primeira estrutura de confinamento. Então, uma família que sempre buscou tecnificar nessa parte de prestação de serviço de engorda. Aqui, em 2007, foi iniciado o processo de prestação de serviço, na terceirização de engorda, onde de lá para cá nós evoluímos muito com o decorrer, seja na parte zootécnica, seja na parte financeira, conseguindo entregar bons resultados a todos os nossos parceiros, né? Então, do ano de 2019, nós conseguimos fechar um bom resultado, com mais de 80 mil bois, sendo que 90% desses animais são animais de parceiros, e a gente consegue, com o decorrer desse tempo, enxergar uma pecuária muito mais avançada e muito mais tecnificada daqui para frente. O foco nosso é 100% em parceria aqui na Santa Fé. A gente está mudando um pouco a cultura de Boitel para uma empresa prestadora de serviço de engorda de bovinos. Trabalhamos aí com um tipo de diária em preço fixo, uma modalidade de diária que a gente acha o sistema mais justo para ambas as partes, tanto para o produtor rural como para a fazenda. Assim, beneficiando assim produtores que têm animais com capacidade genética superiores de ganho de peso e conversão. Então, o princípio básico da Santa Fé é o quê? É disponibilizar a parceria onde o nosso cliente, o pecuarista, vai ter acesso a todas as tecnologias de ponta de mercado, se falando em confinamento e com a menor quantidade de capital imobilizado. A gente banca toda a operação para o pecuarista e após o abate dos animais é feito o acerto financeiro e o desconto do serviço prestado. Para que no ano seguinte ele volte a confinar e ele tenha a Santa Fé como uma extensão da fazenda dele, uma modalidade de negócio totalmente que encaixa ao sistema de produção dele da fazenda, A gente tem o lema aqui de transparência e performance, justamente para ter uma transparência onde o produtor possa ter a confiança de imobilizar o capital dele todo aqui com a Santa Fé, através de transparência em resultado, transparência em informação, transparência em dados, e entregando a melhor performance dos animais, dos lotes, a melhor performance zootécnica e financeira. Transformar o negócio dele não só mais no boi porteira para dentro, e sim visualizar um mercado porteira para fora e ver a Santa Fé como uma grande oportunidade de investimento de capital. Antes dos animais entrarem aqui no confinamento, a gente tem a preocupação de alinhar a expectativa do produtor em relação à rentabilidade do negócio dele. Então a gente faz conta onde a gente mostra que o capital imobilizado na operação na fazenda dele é maior do que ele mandar apenas o animal, que é o único capital que ele vai imobilizar com a gente, e ele não vai ter custo operacional, ele não vai ter trabalho, ele não vai imobilizar em insumos, em mão de obra, e vai ter o diferencial de preço na comercialização, porque devido ao volume de animais comercializados pela Santa Fé ano, a gente tem diferenciais de preço de comercialização no mercado. Então hoje a gente tem N ferramentas de mercado aí, como os hedges, as put, que seria um seguro aí que ele poderia fazer por um preço mínimo, navegar na alta, trabalhar a essência do mercado futuro também, ou ele fazer um contrato de boi a termo com preço fixo, se isso interessar a ele, fechar a conta, apostar num mercado, num boi balcão. Então a gente tenta alinhar essa expectativa para amarrar do início da negociação até o fim e entregar o melhor resultado, não só zootécnico, que é a expertise da Santa Fé, mas também o resultado financeiro esperado. Essa plataforma ela é fundamental no nosso dia a dia, na gestão do confinamento. Mas traz também para o pecuarista a questão da confiança,
Então, o lema da Santa Fé é transparência e performance, e nada mais transparente do que você ter à sua disposição o dia a dia do boi, o que ele está performando dia a dia enquanto ele está lá no confinamento, né? É uma ideia relativamente simples. O que a gente faz é construir uma cerca dividindo o curral de engorda ao meio, de tal forma que o coxo de comida fica para um lado e o bebedouro para o outro. Então o animal, para ele ter acesso à comida ou à água, ele tem que passar por uma plataforma que a gente construiu nessa cerca, onde existe essa balança. Então o animal ele faz esse movimento de ir para a água, voltar para a comida em torno de 8, 10 até 12 vezes por dia. Toda vez que ele passa pela plataforma, a inteligência da Bosch consegue captar quem é o animal e o peso, e o algoritmo transforma todas essas pesagens num relatório final, né, no final do dia, onde a gente então vai ter o peso do animal e, consequentemente, o desempenho que ele vem tendo ao longo do período de engorda. Por exemplo, eu abri aqui o sistema da Bosch, né, eu estou aqui olhando a baia 134 e tem diversas informações. Uma delas é que dia que essa boiada entrou aqui em 28 de fevereiro, está com 89 dias de coxo, né? Tem o peso de entrada, mas a gente vem aqui de maneira mais dinâmica, né, olhando os gráficos. Esse primeiro gráfico me traz o comportamento dia a dia da média de peso do lote. Então você vê que dia a dia eu vou tendo o peso do lote, e no relatório de ontem ela está me falando que esses animais estavam por volta aí de 580 quilos. E no gráfico à direita você vai acompanhando o desempenho, qual foi o ganho de peso diário do lote, médio, né? Então começou aqui com 2,560 kg, veio a 2,160 kg, voltou para os seus 2,5 kg, aí veio aqui por volta de 1,940 kg, voltou para 2,150 kg, e ontem, no relatório de ontem, essa boiada em média está ganhando 1,660 kg. Resumidamente, estão aqui as informações: peso médio do lote, 580 quilos, com o ganho de peso diário, e aqui o GMD, né? Que é o que esse boi está entregando aí de desempenho desde o dia que ele entrou no confinamento até ontem. E a gente sai da informação de média do lote e vai realmente para o indivíduo, né? Então você vem para um outro relatório aqui que eu vou mostrar, onde você tem agora um gráfico que cada pontinho desse é um boi. Então você realmente tem aqui, ó, como é que os animais estão performando os boi a boi, né? Então você agora toma a decisão no indivíduo e não mais no lote. Você sabe qual é aquele boi que realmente está te trazendo retorno, né? Ou seja, está pagando a diária do confinamento, ainda está sobrando dinheiro porque ele está performando bem, e aquele boi que eventualmente está performando abaixo da média e não vai entregar o resultado esperado. Às vezes você abate um lote aí de animais, tem um resultado fantástico, fica feliz da vida com o desempenho, com o retorno financeiro, mas na hora que você abre o romaneio do frigorífico, e se você for fazer conta boi a boi, você vai ver que tem aí, a própria Socom tem esses números, né? Gira em torno de 22% aí do lote de bois ladrão, né? Então, quer dizer, você tem animal ali que está, de certa forma, te roubando, né? Ou seja, você podia até performar melhor, ter um retorno financeiro maior. Na média está tudo bem, mas tem animais que levam essa média para baixo. Então, essa ferramenta vai poder te auxiliar, inclusive, na tomada de decisão. No início da engorda, se tiver um boi nessa situação, você pode tomar a decisão de retirar ele do confinamento. Aí é o que a gente costuma falar aqui, que a Bosch transformou o nosso boi num boi cofrinho, né? Sim. Ou seja, você está olhando o boi todo dia, acompanhando o desempenho dele, e você está realmente vendo se você está colocando moedinha nesse cofrinho ou está tirando uma moedinha do cofrinho. Então, quando chega lá no momento do final da engorda, que você vai tomar a decisão, ou até antes, né? Aqui a gente com 70 dias, 60 dias, já começa a olhar para o boi e ver se ele realmente tem condição de ficar no coxo, permanecer gerando o resultado para a gente, ou você já deveria ir embora. E às vezes você olha um animal lá no campo e o animal realmente está gordo, você vê que ele já está depositando gordura, você olhar e fala assim, esse animal está pronto para ir para o frigorífico, né? E a hora que você vem aqui na plataforma e abre o boi, você vê que ele está ganhando 2,5 kg ainda, 3 kg, 1,8 kg, 1,9 kg, ou seja, ele está te entregando o resultado e ele merece ficar mais tempo no coxo, que ele vai continuar te dando dinheiro, inclusive vai te dar um rendimento maior de carcaça lá no final. Vamos pegar um boi aqui, vamos pegar esse boizinho aqui, ó, ele está hoje com 581 quilos, né, ganhando 2,230 kg, então a gente clica nele,
e a ferramenta nos traz a informação do indivíduo. Então você vê, é o animal aqui de identificação no Sysbov final 3268, o número Bosch dele. Você tem aqui na curva azul claro o comportamento do ganho de peso da média dos animais. E azul escuro a curva do boi, do indivíduo. Então você vê que é um boi sempre performando acima da média. Ele começou ganhando aqui por volta de 4 quilos, bateu em 4,6 kg e vem entregando aqui 2 quilos, 3 quilos. E hoje, quase no final da engorda aí, 90 dias, ele está ganhando 2,230 kg por dia, né? Então você vê aqui que no gráfico, é um animal pesado, que provavelmente a gente olharia ele e falar, não, esse animal está pronto, pode ir para o abate. Está com quase 582 quilos, entregando um ganho de peso diário de 2,230 kg e performando desde o primeiro dia que ele chegou no confinamento até ontem 2,460 kg como um ganho médio diário, né? Então é um boi que provavelmente a gente tomaria a decisão de abatê-lo, mas a ferramenta está me mostrando que ele merece continuar no coxo. E depois do intervalo nós vamos falar sobre planejamento e gestão. São essenciais para garantir lucro na pecuária. Nós voltamos já, é um minuto só. Eu vou conversar agora com o Márcio Boni. O Márcio ele é veterinário e ele é gerente de tecnologia e marketing da Conan. E vamos falar sobre gestão, sobre condução do processo de cria, recria e engorda na pecuária de bovinos de corte. Márcio Boni, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, no Agora Agro, para a gente bater um papinho aí interessante sobre gestão, que é uma coisa que, de maneira geral, ainda precisa ser colocado na cabeça da maioria dos produtores rurais, correto? Tudo bem, Márcio? Boa tarde, Antônio. Eu acho que esse é um dos grandes gargalos que a gente tem, né? E talvez seja o grande passo que a pecuária precisa dar agora, de agora em diante, né? Porque do restante tecnologia já está dominado, agora precisa da gestão mesmo. Ô, Márcio, a pecuária agora nesses últimos anos, principalmente nesses últimos 5 anos, parece que está começando a querer dar uma arrumada para o sentido mais profissional da coisa. Agora, produzir, nós temos que estar produzindo sempre, produzir mais, gastando menos e com uma qualidade melhor. Nós temos que encarar a nossa fazenda como uma empresa, ela tem que dar lucro, ela tem que ser lucrativa. E sem esse lucro ninguém sobrevive. Agora, de maneira geral, nós não podemos estar pensando só no preço da arroba que nós estamos vendendo. Tem muita coisa por trás até chegar no preço da arroba, né, Márcio? Com certeza, Antônio. O preço da arroba ele é uma questão de mercado, a gente não tem grande atuação sobre Sim. ela. Né? Então, o importante é você ter um protocolo bem definido do que você vai fazer da porteira para dentro. Né? Uma vez que você define o seu processo de produção, quanto que você precisa ganhar de peso, quantos % de prenhez você precisa ter, quantos bezerros você vai desmamar, qual o peso deles e qual que é o protocolo de insumos que você vai usar. Uma vez definido os produtos que você vai usar para ter aquele determinado desempenho, você vai conhecer o custo de produção da sua arroba, né? E aí sim, conhecendo o custo de produção da sua arroba, né, o custo de engorda, o custo de cria, você vai te sobrar um tempo maior para quê? Para realmente negociar os insumos, saber a hora certa de comprar, a hora certa de vender, a hora de você negociar um contrato com o frigorífico, o melhor momento de comprar um milho, o melhor volume de você comprar um suplemento. Então, você tendo um protocolo estabelecido na fazenda, com os números na mão, tendo os números na mão, fica mais fácil a gente tomar decisão. Caso contrário, você vai achar e vai sempre tomar decisão de última hora. E geralmente a decisão de última hora você paga mais caro, né? Esse que é o problema da maioria.
Bom, ô Márcio, assim, dá uma visão geral rapidinho do que é a Conan, o que a Conan faz, que tipo de serviço ela presta, o que ela pode ajudar o produtor? A Conan, ela trabalha, a Conan é uma empresa de capital nacional, hoje nós estamos entre as 10 maiores produtoras de suplementos do país, e essa empresa ela veio, já tem uma história longa, ela veio do Grupo Maná, e hoje nós atuamos no Brasil inteiro com rações, suplementos minerais e núcleos. A gente fala sempre assim, a questão de produto é uma obrigação a empresa entregar alguma coisa de boa qualidade, afinal de contas, não tem mais como assim, o cliente hoje é muito antenado, né? Uhum. Então, a questão de um produto de qualidade, ele entrou na internet, ele sabe o que é bom e o que não é. Um grande ponto é a gente entregar o conhecimento, entregar um pouquinho mais de orientação. Né? Então, quando a gente fala de estabelecer um protocolo, realmente a gente fala porque a gente quer que o nosso produtor tenha sucesso. Entendi. Se ele tiver lucro, nós também vamos nos perpetuar no negócio. Então, esse é o grande ponto, sabe? De entregar no momento certo o conhecimento, o protocolo do que ele precisa para produzir feliz, lucrativo e ter sua justa parte no negócio, que é o lucro, né? Ou seja, temos que fazer uma radiografia da fazenda e falar, o problema está aqui, tem que fazer assim e a receita é essa. Se não fizer, exatamente, principalmente a organização, consequentemente não vamos ter resultados positivos. Márcio Boni, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu gostaria de tê-lo mais vezes aqui para a gente discutir outros temas interessantes. Eu espero contar com você. E você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com o Márcio, pedir alguma informação, entre no site www.conan.com.br, com 2 N's, hein? conan.com.br. Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio. Então, estamos sempre à disposição de vocês e de quem mais precisar de alguma informação, ficaremos felizes em poder auxiliá-los. Tá ok. Obrigado, Márcio. Um abraço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: não tenha medo de crescer lentamente, tenha medo apenas de ficar parado. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.